Sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 5. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Eu vou ler em uma tradução um pouco diferente, mas você acompanha aí na sua Bíblia, tá? Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e a doutrina do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos santos e ali oferecer a queima do incenso. E quando chegou o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. E ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo antes do seu nascimento, e conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, o seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Versículo de número 18. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei me certificar disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. A que o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para te falar e transmitir-te estas boas novas. Porém, eis que permanecerás em silêncio e não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Pule
pule para o versículo de número 23 e encerramos no 25. Ao completar os dias de serviços dedicados ao Senhor, ele regressou para casa e, passado este tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Olha isso. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Você diz amém por esta palavra? Tome o seu assento, deixe a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na santa palavra do Senhor. Deixe a sua Bíblia aberta. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido e vai fazer menção aos anúncios de nascimento mais importante da história da humanidade. Este capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Lucas é considerado o capítulo das boas novas, ou das boas notícias, ou das boas novidades, porque ele reserva a entrega e o anúncio dos 2 homens que mais impactaram a terra no exercício de seu ministério. A caráter de introdução, o Evangelho escrito por Lucas tem uma proposta um tanto diferente da proposta dos demais evangelistas. Isto porque neste Evangelho encontramos mais informações, mais detalhes, conteúdo exclusivo. Logo, segundo a maioria dos estudiosos, o Evangelho escrito por Lucas se sobressai aos demais evangelhos. Embora, literariamente falando, este Evangelho se encontre dentro de um grupo que chamamos de evangelhos sinóticos, percebemos que há muita diferença entre este Evangelho e os outros 2 que compõem o grupo de sinóticos. Sinótico quer dizer ver junto, ou ver ao mesmo tempo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos porque a maioria concorda que eles viram juntos os mesmos acontecimentos, ouviram ao mesmo tempo, ou utilizaram da mesma fonte para descrever a vida e o ministério de Jesus. Mas embora sejam evangelhos sinóticos, e isto justifica a semelhança que há nos relatos, nos escritos, nos milagres, por vezes nas parábolas, nos momentos em que Jesus ministrava, Mateus, Marcos e Lucas, na maioria dos acontecimentos relatados, eles se assemelham na forma que falam, na forma que transmitem. Isto porque são evangelhos sinóticos. Mas embora estejam enquadrados neste grupo, Lucas se sobressai nas informações, trazendo neste evangelho até mesmo conteúdo exclusivo, ou seja, coisa que nem Mateus, nem Marcos e nem o João relatou, Lucas vai relatar nos seus escritos, porque embora sinótico, embora tenha visto ao mesmo tempo, embora tenha utilizado da mesma fonte, embora tenha visto ao mesmo instante, mas você precisa entender algo simples, algo objetivo. Perceba, viram juntos,
viram ao mesmo tempo, mas não viram a mesma coisa. Porque ver junto é uma coisa, e ver a mesma coisa que o outro está vendo é completamente diferente. Estar junto é uma coisa, ter a mesma percepção é completamente diferente. Eu vou melhorar para você entender. Tem gente que está no mesmo culto que você, está vendo o que você está vendo, está percebendo o que você está percebendo. Tem gente que está no mesmo ambiente que você, está sendo ministrado pela mesma palavra, está sendo ministrado pelos mesmos louvores, está recebendo a mesma atmosfera de culto, mas tem gente que entra aqui e sai da mesma forma que entrou. Já tem outro grupo que entra aqui e sai completamente diferente da forma que chegou. É porque está no mesmo ambiente, está vendo ao mesmo tempo, está cultuando ao mesmo tempo, mas não está recebendo da mesma forma, não está percebendo da mesma forma. Tem gente que entra cansado e sai mais cansado do que entrou, mas tem gente que entra morrendo e sai vivo, sai renovado, sai transformado. Aí alguém diz, mas era o mesmo culto, o mesmo congresso, a mesma temática, estava até com a mesma blusa, estava no mesmo ambiente, mas o coração estava diferente, a mente estava diferente. Não é porque está fadado ao mesmo ambiente que está destinado à mesma reação. É por isso que não se pode criticar a forma que alguém adora, a forma que alguém entrega, porque a entrega é consequência daquilo que eu recebi. Quem recebe pouco, entrega pouco, adora pouco. Mas quem sabe que recebeu muito, ela glorifica no começo do culto, no meio do culto, no final do culto. Acaba o culto, ela está indo embora louvando e agradecendo a Deus, porque está no mesmo ambiente, mas o coração veio disposto a adorar e a celebrar aquele que nos deu vida. Tem alguém que se identifica com isso? Oh glória! Viram ao mesmo tempo, mas não viram a mesma coisa. Este capítulo de número 1 é interessante, é importante, é um divisor de águas, porque vai falar dos grandes acontecimentos. Diga comigo, novidade. Diga comigo, boas novas. Diga comigo, coisa boa. Agora fale novidade como como alguém que está prestes a receber esta novidade. Diga novidade. Diga assim, coisa boa. Não fale como quem vai chegar em casa e vai ter uma surpresa extraordinária. Diga, coisa boa. Mas embora este capítulo de número 1 seja marcado por essas novidades, por essas coisas boas, olha o que o texto vai dizer, que é o tempo em que estas bênçãos estavam alcançando o povo de Deus. Lucas vai dizer que eram os dias de Herodes, o rei da Judéia. Só se você está comigo, diga, dias de Herodes. Os dias de Herodes, segundo a história, literalmente eram dias difíceis, dias de trevas, dias de escuridão. O império de Herodes foi marcado por promiscuidade, adultério, mentira. Eram os dias onde o mal avançava, onde o ímpio prosperava. Herodes era um promíscuo, adúltero, idólatra, sanguinário. Matou seus próprios filhos só para não compartilhar do seu trono para com eles. Nos dias de Herodes,
o justo não prosperava. O que andava na verdade era rejeitado e desprezado. Olha o que o texto está dizendo. Foi exatamente nos dias de Herodes que Deus achou por bem enviar novidades e boas novas para o seu povo. Foi nos dias de Herodes que Deus quebrou um silêncio que já se estendia por mais de 400 anos para abençoar o seu povo. A última vez que Deus tinha falado com o povo foi através da vida do profeta Malaquias, que encerrou o seu ministério dizendo que o Senhor em certo tempo enviaria o seu ungido na semelhança e no espírito do profeta Elias. Depois disso, Deus fechou o céu e não houve mais comunicação com o homem. O pecado avançou. Os dias de Herodes fortalecem o crescimento do pecado. Mas olha o que o texto está dizendo. Deus achou por bem acabar com o silêncio, acabar com o jejum, trazer novidade para o seu povo nos dias de Herodes. Quando Lucas nos informa essas coisas, ele está dizendo que Deus não esperou a crise passar para abençoar o seu povo, que Deus não esperou Herodes morrer para abençoar o seu povo, que Deus não esperou as trevas passarem para abençoar o seu povo. Ele abençoou foi dentro da crise mesmo. Ele abençoou foi na era das trevas mesmo. Ele abençoou foi no império do mal mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de tempo favorável para fazer o que Ele quer. Deus não depende de governo para abençoar o seu povo. Deus não depende de sistema para abençoar o seu povo. Deus não depende de porta aberta para abençoar o seu povo. Paulo disse que é dele, por ele e por meio dele que todas as coisas acontecem. Ele é o recurso, ele é o desenvolvimento e ele é a conclusão do que ele decide fazer. Ele não precisa de porta aberta para liberar bênção sobre a vida do seu. Você crê que nesta noite tem porta aberta de Deus para você, para sua casa, para sua família? Os dias podem ser difíceis, mas levante a sua mão para receber essa palavra, porque a bênção dele não vai errar a tua porta, não vai errar a tua casa. Ele vai achar o teu endereço. Só quem acredita na palavra, levanta a mão e adore aquele que faz. Olha o que o texto vai dizer, que quando Zacarias exercia o sacerdócio segundo a ordem sacerdotal, Zacarias estava fazendo de sempre. Diga comigo, ele estava fazendo o de sempre. Diga, o que sempre fez. Ele estava exercendo o sacerdócio. O que Zacarias não sabia era que aquele dia foi o dia que Deus determinou para mudar a sua sorte e para mudar a sua história. Os estudiosos vão dizer que nos dias de Herodes existiam aproximadamente 18 mil sacerdotes em ofício, mas só um tinha o privilégio de entrar na presença do Senhor para queimar o incenso, para que o culto e a oferta de perdão fosse aceita pelo Senhor. Você percebe? Tinha muita gente, mas só entrava um.
Todo mundo queria, mas só entrava um. Todo mundo desejava, mas só entrava um. Todo mundo almejava, mas só podia entrar um. Todos queriam exercer o sacerdócio, almejava, tinha em seu coração o desejo de ser o escolhido para oferecer o incenso, mas só entrava um. Esta escolha não dependia do tempo de serviço, da idade de serviço, da família, da linhagem, se chegou mais cedo, se chegou mais tarde. O texto vai dizer que a tática que eles usavam para selecionar alguém de forma justa, para que entrasse para oferecer o incenso, era através de lançamento de sorte. Um sorteio era feito e o nome de alguém era escolhido para que esta pessoa entrasse e oferecesse o incenso ao Senhor. O texto vai dizer que de tantos a sorte caiu sobre o nome de Zacarias. Repita forte comigo esta palavra, diga sorte. Faça melhor como uma congressista, diga parecia sorte, mas era tempo de Deus. Você já percebeu que ninguém acompanha a tua trajetória, a tua história, os teus caminhos, as tuas renúncias, os teus sacrifícios? Porque o homem ou as pessoas só gostam do nosso momento, do nosso instante, dos 15 minutinhos de fama. A humanidade anda acelerada, e na linguagem da internet, quem quiser viralizar tem que fazer um vídeo curto de até 30 segundos, porque estima-se que as pessoas só analisam ou só observam os 30 primeiros segundos de um vídeo. É óbvio que não dá para retratar uma vida, uma conquista, um alcance em 30 segundos, mas isto prova que o homem só valoriza o nosso momento, só valoriza o nosso instante, só aprecia os nossos 30 segundos, e é por agirem assim que logo conclui que quando a página vira, alguém olha e diz, mas que sorte. Quando Deus prospera, alguém olha e diz, ô irmã de sorte. Quando Deus abençoa, alguém olha e diz, essa aí é uma mulher de sorte. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não nos acompanha pela internet. Deus não aprecia os nossos 30 segundos. No céu nem tem sorteio, nem tem premiação, nem tem loteria, nem tem bingo, nem tem senha, nem tem coisa do tipo. Deus ainda valoriza a história de alguém e abençoa alguém no tempo certo. Ô irmã, cutuca essa pessoa que está do teu lado e avisa ela, Deus conhece a tua história. Fala para quem está do outro lado também, avisa ele, avisa ela. Deus conhece a tua história. Não, se você puder confortar essa pessoa que está atrás de você, ela está com uma cara tão cabisbaixa, diz a ela, Deus conhece a tua história. Ele conhece a tua história. É engraçado isso. E é bom a gente pregar do que vive, não é?
Eu lembro, pastor, que quando eu comecei a pregar, eu dirigia departamento de mocidade e de juventude da igreja. E assim, tinha dia que o culto era uma bênção, dava 12 jovens. Mas tinha dia que só dava 3. Eu cantava, pregava, subiava, né? Chupava cana, como diz o Matuto. Eu tinha que fazer tudo. E eu que nem sei cantar, cantava. Olha, era um sofrimento para os irmãos que ouvia. Ninguém me via, não tinha sorte. Eu lembro que dentro do trabalho da Umadal existia um culto que chamávamos de culto relâmpago. Era 1 hora de culto no meio da rua. A gente ia com caixa de som, aí colocava no meio da rua. E dentro de 1 hora a gente tinha que orar, cantar os hinos introdutórios, pregar a palavra ao pecador. Aí depois o pastor orava e entregava a bênção apostólica, porque o culto relâmpago era feito lá na rua 36, na casa do indigno pastor Luiz Gonzaga. Aí ele sempre participava do culto e, como era pastor, sempre impetrava a bênção apostólica no final. Quando eu estava lá na rua 36, de 6 horas até 7 da noite, pregando a palavra, ninguém me via. Aí ninguém dizia que era sorte. Aí eu ia para os círculos de oração, ajudar as irmãzinhas da comissão. Aí eu chegava lá, as irmãs tiravam o meu couro, botava eu para pregar 1h20, 1h30, e eu tome Bíblia, pregava a palavra. Era eu, a dirigente, a secretária e mais uma irmã que tinha chegado no culto. Ninguém me via, ninguém dizia que era sorte. Aí quando vê a minha foto estampada no congresso da ADCR, aí alguém olha e diz assim: eita menina, para ter sorte. Mas ainda bem que quando eu estava no culto relâmpago, ele me viu. Quando eu estava no círculo de oração, ele disse: eu estou te vendo. Eu dirigindo a Umadal, e ele dizendo: eu estou olhando para você. Não se preocupe, ele vai honrar a tua história. Se está construindo história com ele, qualquer dia, página feira. Quando Zacarias entrou no templo, o texto vai dizer que tinha um anjo em pé à direita do altar. Olha, eu vou de novo para você perceber o que está acontecendo aqui, tá? O texto vai dizer que quando Zacarias entrou, já tinha um anjo dentro do templo à direita do altar. Não vou melhorar, porque eu acho que você está voando ainda. Quando Zacarias entrou, o anjo já estava lá. Ou seja, a novidade chegou primeiro. O mensageiro chegou primeiro. A notícia chegou primeiro. A boa nova. Irmão, vou melhorar esse. Porque tem gente que pensa que o Senhor só chega depois que ela chega. Depois que ela prega, depois que ela... Não é assim não. A minha garantia e a tua garantia é porque ele sempre chega primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de você chegar nessa igreja hoje, ele já tinha chegado primeiro que você. Eu vou melhorar. Você só chegou porque pelo caminho que você veio, ele veio primeiro que você. Você não percebeu, mas caiu 1000 do teu lado, 10.000 da tua direita, foi pedaço de capeta para todo lado. Aí você chegou. Irmão, estou sentindo graça, porque alguém até correu na tua frente para te prejudicar, mas o Senhor correu na frente de alguém para te abençoar. Só quem chegou, levanta a mão, adora ele, porque ele está dizendo: eu estou chegando primeiro na tua casa hoje. Não vai ter velório naquele lugar. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Ele está chegando primeiro para beneficiar alguém. Quem recebe a palavra pega. Quem recebe a palavra pega. Ele está chegando primeiro.
Quando Zacarias viu o anjo, o texto vai dizer que Zacarias temeu. Esse temeu aqui é se apavorou. Irmão, o homem tremeu na base. Ficou nervoso. Ficou tão tenso que o anjo se compadeceu dele. E disse assim: tenha medo não, meu filho. Porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a sua esposa, vai conceber. Vai dar à luz um filho. Contextualizando, Zacarias, nem vai dar para fazer chá de revelação, porque é menino, não adianta mais. E você também não vai poder dar a ele o nome que você quer, porque o projeto veio pronto, com destino e com nome, é João. Nem adianta ensinar a arte do sacerdócio a ele, porque ele já tem um ofício, ele vai ser grande, ele vai ser maior do que sacerdote. E ele vai preparar o caminho do maior homem que vai pisar aqui nessa terra. Zacarias, a tua casa foi privilegiada, porque o teu filho até hoje vai ser o primeiro que vai ser cheio do Espírito Santo, já desde a barriga da mãe dele. Aí o texto vai dizer que Zacarias, quando recebeu essa palavra, olha isso, irmã, não creu. E disse assim: oxe, homem, pensei que era alguma coisa assim. Ô, seu anjo, não querendo desprezar assim a sua imponência, a sua presença, a sua mensagem. E eu estou conjecturando, mas se o senhor tivesse passado lá em casa, o senhor ia perceber que a irmã Isabel é velha. A bichinha está acabadinha, já está surrada, se rodada. É velha. E se isso não é o suficiente, deixa eu lhe dizer uma coisa: além de velha, estéril. Não pode, não tem como. Não tem jeito. O anjo olhou para Zacarias. Como é, rapaz? Zacarias, você sabe quem eu sou? É como, mas eu não acredito não, que eu vim de onde vim, saí de onde saí, para entregar uma mensagem para um terrível desse, e ele não me acredita. Zacarias, eu sou Gabriel. Eu assisto permanentemente diante de Deus. E só porque tu não creste, ficarás mudo até, repita comigo, diga até. O anjo disse: ficarás mudo até o dia em que vires essas coisas que eu te falei acontecer. Olha o que o anjo está dizendo. Primeiro, tu vai ficar mudo. Mas o fato de tu ficar mudo e não acreditar não vai mudar aquilo que ele já decidiu. Vai ficar mudo, mas não vai ficar cego para ver que quando Deus fala, Deus cumpre. Que quando Deus promete, Deus faz. Oh, mas pelo amor de Deus, já que hoje é encerramento do congresso, hoje a carga é toda. Fala com a pessoa que está do teu lado, avisa ela, entrega tudo. Avisa ela, derrama tudo. Só tem congresso ano que vem, então hoje a entrega é total. Segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele, traz ele para o culto. Isso, aperta a mão dele, aperta a mão dela, leva
levemente, levemente. Pelo menos até ela grita, ai, é. Enquanto ela não gritar, tu não para de acochar. Aperta a mão dessa pessoa até ela te dar pelo menos um sinal de que está viva. Porque quem está vivo reage. Quem não tem reação é quem já morreu. Mas quem está vivo tem glória a Deus. Quem está vivo tem aleluia. Quem está vivo tem mão erguida. Tem crente vivo dentro da casa essa noite. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver quem está vivo. Segura na mão dele e fala pra ela, meu irmão. Não, irmão, tá errado esse negócio. Porque crente pentecostal, ele não fala, ele grita mesmo, é. E se não gritar, tá com defeito de fabricação. Tem crente pentecostal na casa essa noite. Se é pentecostal e tá vivo, fala com esse crente que tá do teu lado. Diz a ele, meu irmão, ou tu crê, ou tu não serve. Fala pra outro, ou crê ou não serve. Ou crê ou não serve. Ou crê ou veio perder tempo. Cadê a igreja que crê? Cadê a igreja que crê? Cadê? Olha isso. Zacarias não creu na palavra. E olha para cá, irmão, olha para cá rapidinho. E ele está num ambiente certo, tendo a visão certa, ouvindo a voz, recebendo a palavra. Ó, Zacarias estava no templo, viu o anjo, recebeu a palavra e ouviu a palavra. Zacarias estava no templo, viu o anjo, ouviu a voz, recebeu a palavra. Estava no templo, viu o anjo, ouviu a voz, recebeu a palavra. O ambiente que ele está é favorável. Você percebe? Tudo coopera para que ele creia. Ele está no ambiente certo, ambiente espiritual. Ele está tendo uma visão privilegiada, um anjo em pé na frente dele. Não qualquer anjo. Ele está ouvindo a voz. Não é revelação, é audível. Recebeu a palavra liberada. Olha o que o texto vai dizer. Não creu. Aí, irmã Isabel, que nem foi para o culto, nem viu o anjo, nem ouviu a voz, nem teve contato com a palavra, quando soube do que estava reservado para a casa dela, ela disse: eu creio, eu tomo posse, o milagre é para mim. Porque tem gente que tem tudo para crer, mas não crê. Aí tem você que tem tudo para desistir, mas está aqui dando raiva. O café está dizendo: pro meu filho tem jeito, pro marido tem jeito, pra minha causa, eita, mulher, para dar trabalho é o inferno. Ela crê em tempo difícil. Cadê a mulher que crê em tempo difícil? Eu creio. Olha aí. A Bíblia vai dizer que Zacarias demorou tanto lá dentro do templo que as pessoas começaram a ficar inquietas e começaram a especular de alguma coisa muito terrível acontecendo dentro do templo. Ele deve ter visto alguma coisa, ele deve ter recebido alguma visão. Rapaz, o negócio está um manto terrível lá dentro. Eita, Zacarias deve estar recebendo muita coisa boa da parte de Deus. Quem sabe um sacerdote conversando com o outro não disse assim: espera ele sair, que quando ele sair ele vai contar
tudo. Ele vai falar tudo o que aconteceu lá dentro. A cortina está abrindo e o sacerdote Zacarias está saindo. E todo mundo perguntando: e aí? Que manto foi esse que teve aí dentro? Mas Zacarias estava... Aí alguém disse assim: deve ter recebido alguma coisa muito forte, mas a gente não vai saber de nada. Aí o texto vai dizer que depois que ele cumpriu os dias do seu serviço, aí voltou para casa. Diga assim comigo: foi para casa. Aí você sabe que em casa as coisas estreitam, né? Porque a irmã Isabel já fazia uma semana que não viu o irmão Zacarias. E aí quando ele chegou, é claro que por ser uma hebreia, uma mulher verdadeira que honra a classe, ela tinha pelo menos 172 perguntas para fazer para ele. Só, né, pastor? Só. Eu acho que a sua esposa deve fazer 300, né? Porque 172, ele disse só, então ele disse tá pouco, né? Quando Zacarias chegou em casa, a irmã Isabel estava animada. Quem sabe, né, irmã? Fez aquele bolinho de fubá, cafezinho preto, passado na hora. Eita, dá vontade de dar glória, né? E aí, meu filho, como foi o culto? Foi bom? Quem queimou o incenso? Como foi lá? Mas Zacarias estava mudo. E se tem uma coisa que estressa a mulher, quando ela pergunta. Mas eu nem terminei de dizer, e vocês já sabem o que é. É quando a gente pergunta e eles não respondem. Eu não sei o que é que irrita mais, se é quando ele responde o que a gente não quer ouvir, ou se é quando ele não responde nada. Mas nem que Zacarias quisesse. Irmão, imagino que o homem se angustiou na terra. Quem sabe teve mais medo de quando viu o anjo. Mas nem que ele quisesse falar, ele podia, porque ele estava mudo. Só que Zacarias tinha que transmitir a mensagem para ela. Porque se Isabel entendeu o que estava acontecendo, foi porque ele falou, ele transmitiu, ele comunicou. Através da fala verbal, audível, não tinha como, porque estava mudo. Então a única forma que Zacarias teve de transmitir a Isabel o que aconteceu no culto, foi através de sinais. E talvez, quem sabe, respondendo a Isabel, que incessantemente perguntava: e aí, como foi? Me diga, fale logo, não cale, desabafa, põe para fora, homem, fala logo, deixa de ajeitado, diz. E Zacarias se agoniando, quem sabe ele fez assim: como foi o culto, diga. Quando Isabel entendeu que o céu desceu na terra, falou com ele que ela ia ficar grávida, ela nem quis saber como, nem quando, nem através do que. Ela disse: vou ficar e vou cantar antes de acontecer. Isso só pode ser um presente de Deus para mim. Louvado seja o Todo-Poderoso, que me enxergou para tirar de mim a vergonha que eu tinha diante de todos. Isabel creu porque sabia: se é milagre, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Tem mais alguém que recebe? Oh, minha irmã, declare isso nesta noite e diga: se é milagre, é para mim, é para mim. Se confraterniza
Profetiza com ela e diz: é para você, é para tua casa, é para tua história. A vergonha vai sair. Tem honra de Deus chegando. Não vou deixar só quem recebe adorar. Só quem recebe. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar. Olha isso. Por 5 meses se ocultou. Não queria que ninguém soubesse. Vai ver porque os vizinhos dela eram tão bons que ela preferiu esconder a notícia. Mas mesmo em silêncio, mesmo escondido, o menino está crescendo. O milagre está acontecendo. Não, ninguém está vendo, mas está acontecendo. Ninguém está sabendo, mas está acontecendo. Ah, irmã, quem está acostumada a ver alguém postar de tudo, deve estar infartando com a irmã Isabel, porque ela não posta nada. Ela só está vivendo a palavra, vivendo o milagre, vivendo a promessa, vivendo a realização. Ah, tem alguém que está dizendo: não está acontecendo nada. Deixa alguém pensar, deixa alguém falar. Ah, ela está esquecida, mas em anonimato a promessa está crescendo. O milagre está crescendo. A palavra está crescendo. Está dando vida. A irmã Maria foi visitar Isabel, porque o mesmo anjo que visitou a Zacarias também foi visitar Maria. Só que Maria creu. O mistério com as mulheres é um negócio diferente, né, irmão? Maria creu. E o anjo disse assim: para você ter certeza do que está acontecendo, já é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Maria disse: vou lá na casa dela para ver esse negócio como é que é mesmo. Aí o texto vai dizer que entrando Maria na casa de Zacarias, antes que chegasse perto, antes que abraçasse, quando Isabel viu a Maria, que também já tinha concebido do Espírito, ela olhou da porta e disse: quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Aí quando elas se abraçaram, a Bíblia vai dizer que a criancinha começou a saltar dentro do seu ventre. Era o grande reconhecendo aquele que era maior do que ele. Já era cheio deste o ventre. Está em segredo, mas está crescendo. Está em segredo, mas tem graça na vida. Está em segredo, mas é cheia do Espírito. Na casa dela, capeta não se cria. Ela ora no quarto, ora na sala, ora no banheiro, ora na cozinha. A casa é cheia da presença. Só quem tem a presença, só quem tem a... Porque nem é grande Maria e nem é grande Isabel. Grande é Deus, que visita Maria e que visita Isabel. Ô irmã, só se você puder, fala com a tua companheira aí, com a tua amiga. Diz a ela assim: nem eu nem tu, grande é Deus. Diz assim: numa competição entre nós, diz ela assim, porque nem Maria podia, nem Isabel podia. Quem podia era Deus. E fez pela vida de um e pela vida da outra. Se Maria, que carregava um rei literalmente na sua barriga, foi humilde e foi visitar a casa de alguém que tinha menos do que ela, quem é tu?
Fala para ela, diz assim: menos. Grande é Deus. Grande é Deus. Grande é Deus, grande é Deus. Recebe o projeto dando glória a Deus. Recebe o projeto dizendo grande é Deus. Recebe o projeto dizendo quem pode tudo é Deus. Na fila do pão eu não sou nada, você também não é nada. A nossa missão aqui nessa terra é dizer que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, e a gente tem que diminuir. Olha o que o texto vai dizer e eu acabo agora, irmão. Já se passou 45 minutos. Foi muito rápido. A Bíblia vai dizer que chegou o dia de Isabel ir apresentar a criança no templo. Lucas capítulo 1, versículo de número 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E olha o que o texto vai dizer. Teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado com ela de grande misericórdia. Olha isso. E alegravam-se com ela. E aconteceu que é o 8º dia, quando Isabel estava levando João para circuncidar e apresentar ele no templo. Olha o que está acontecendo aqui, irmã. Isabel, que viu tantas crianças sendo apresentadas. Isabel, que desejou tanto ter um filho para levar para o templo, circuncidar, realizar o seu desejo de maternidade. O texto vai dizer que esta mesma Isabel, que por tanto tempo esperou, agora não está indo contemplar a apresentação de ninguém. Ela está indo apresentar o seu. Aí todo mundo está maravilhado, alegre. Aí olha o que o texto vai dizer. Que os seus vizinhos e os que estavam presentes olhavam para ela e diziam assim: certamente. Olha o que eles disseram: certamente o nome do menino será Zacarias. E já chamavam a criança de Zacarias. É muita indecência, né, não? Nem pergunta o nome, mas diz assim: é Zacarias. Não tem como não ser. É Zacarias. Zacarias Júnior. Não tem como, ele tem que ter o nome do pai. Aí o texto vai dizer que Isabel os repreendia e dizia assim: Zacarias não. O nome do menino é João. Aí eles disseram: mas não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. Olha o que eles disseram: parentela. Olha o que eles disseram: parentela. O que foi que eles disseram? Eles não limitaram aquilo que estava acontecendo à casa de Isabel, mas a parentela. Isso aqui é genealogia. Eles não disseram: não há ninguém na tua casa que se chame por este nome. Mas eles estão dizendo: na tua linhagem inteira, lá de trás, desde o tataravô até chegar em você, não tem ninguém na tua casa que se chamou por João. Então o que está acontecendo aqui é algo exclusivo, único. O que está acontecendo aqui é a quebra de um ciclo, é a chegada daquilo que é novo, é a chegada daquilo que ainda não havia acontecido. E é determinação de Deus, não é escolha de homem. E se tem uma coisa que ninguém consegue mudar, é aquilo que Deus já decidiu. Ninguém pode alterar aquilo que Deus decidiu. Ninguém pode mudar aquilo que Deus decidiu. Oh, meu Deus, eu estou recebendo graça da parte de Deus.
E eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Ah, se eu fosse você, eu recebia. Era com a mão direita erguida. Porque assim te diz o Senhor: o que aconteceu da tua casa para trás acabou, mas da tua casa para frente tudo será diferente, diferente, diferente. Tem alguém que recebe essa palavra? Talvez alguém tenha dito: mas como a mãe foi assim, como a avó foi assim, como ela vai ser assim? Vai nada, porque Jeová te trouxe aqui para dizer: com você é diferente, como a tua casa é diferente, com os teus filhos é diferente, com o teu casamento é diferente, com você será diferente. Só quem acredita na palavra receba, receba, receba. Diga comigo: Deus está quebrando o ciclo. Avisa a tua companheira, vai ter novidade para você. Diz a ela: coisa exclusiva, coisa nova, porque não dá para mudar aquilo que Deus já fez. Você acredita nisso? Não dá para desfazer aquilo que Deus já fez. Não dá para desfazer aquilo que Deus já fez. Não dá para desfazer aquilo que Deus já fez. Tá feito. Tá feito. Pode falar, mas não pode desfazer. Pode criticar, mas não pode desfazer. Pode achar ruim, acha de graça, mas não pode desfazer. Pode criticar, mas não pode desfazer. Pode fazer grupinho de fofoca, mas não pode desfazer. Pode queimar, levantar calúnia, mas não pode desfazer. Deus fez, tá feito, tá feito, tá feito. Ninguém pode desfazer. Ninguém. Eu amo a Bíblia. Tem mais alguém que também ama? No capítulo 9 de João, o texto vai dizer que Jesus encontrou um cego de nascença no meio do caminho. Aí você lembra? Cuspiu no chão, fez uma lama, untou os olhos do cego e disse assim para ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Aí o texto vai dizer que o cego foi cego, mas voltou vendo. Aí quando as pessoas viram que aquele homem que mendigava à beira do caminho e que era cego, agora estava vendo, começaram a comentar perto dele. Alguém disse: oxente, é nada. Será que é ele? Aí alguém disse assim: parece com ele. O cego, que era cego, mas nunca foi surdo, ouviu e disse assim: sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Aí eles disseram: se és tu, como foi que isso aconteceu? Porque tu era cego e como agora está vendo? Ele disse: um homem chamado Jesus passou no caminho, untou os meus olhos e disse assim: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e agora estou vendo. Aí eles disseram assim: não pode, porque hoje é sábado. Pela nossa lei é proibido fazer milagres, maravilhas, qualquer coisa no dia de sábado. A gente vai ter que levar você lá para a presença dos fariseus e eles vão julgar. Levaram o cego para os fariseus, que perguntaram: se tu eras cego, como é que agora está vendo? Aí o cego disse: eu era cego desde que nasci, mas um homem chamado Jesus passou no caminho, untou os meus olhos, disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e agora estou vendo. Os fariseus disseram: declara que este homem é um pecador, porque curou no dia do sábado. Aí o cego disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu estou vendo.
O que ele está dizendo é: se ele é pecador, eu não sei. Se ele é de Deus, eu não sei. Quem ele é, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: não dá para desfazer aquilo que ele já fez. Eu era cego, mas agora eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou vendo. Uma vez que ele faz, está feito. Ô, minha irmã, faça festa esta noite. E avisa esse crente que está do teu lado. Avisa ele, está feito. Avisa o outro, está feito. Uma vez que Jesus faz, está feito. Acabou. Isabel disse assim: o nome do menino não é Zacarias, é João. Aí eles disseram assim: pergunta para o pai. Olha, irmã, com todo respeito, mas não é a senhora que decide, é ele. Pergunta o pai. Mas Zacarias não podia. Aí ele disse assim: traga uma tabuinha de escrever. E aí, Zacarias, como que vai ser o nome do menino? Irmão, não pensa comigo, rapidinho. Eu acho que quando Zacarias pegou os giz para escrever no quadro, eu acho que ele pensou assim: Deus me livre mudar o nome desse menino. Porque só porque eu não criei, deu esse BO todinho. Imagina se eu mudo o nome desse menino. É capaz de eu nem terminar de escrever, morrer na hora. Porque não dá para mudar aquilo que ele já decidiu. Aí Zacarias escreveu assim: o nome dele é João, ponto. E mostrou. Quando ele disse que o nome era João, a Bíblia vai dizer que a língua descolou da boca. E ele começou a falar. E começou a dizer: glória a Deus, 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 glória a Deus. Glorificado é Deus, glória a Deus, é João, glória a Deus, é João, glória a Deus. Glorificava a Deus. Ninguém muda o que ele decidiu em favor da tua casa. Só quem acredita e recebe a palavra se coloca de pé, mas se coloca de pé adorando. Se coloca de pé, mas se coloca de pé festejando. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. E ninguém pode mudar. Alguém recebe a palavra? Alguém recebe a palavra? Meu Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família.